Bem-vindos ao Misericórdia Talks, um espaço de conversa e reflexão sobre o papel social das misericórdias em Portugal. Este projeto nasce de uma iniciativa da Top Show, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Almada e com o objetivo de abrir o diálogo sobre quem cuida, quem decide e quem transforma. Hoje vamos falar de um tema que nos toca a todos, mesmo quando fingimos que não: envelhecer. A palavra que evitamos, a realidade que adiamos, o futuro que é inevitável. Por isso, a pergunta: envelhecer em Portugal é um desafio ou é um risco? Para nos ajudar a conhecer melhor este tema, está connosco Paula Guimarães, especialista na área do envelhecimento, a quem agradecemos a pronta disponibilidade para nos acompanhar nesta conversa. Olá, Paula. Olá, bem-vinda. Sr. Vereador. Afinal, envelhecer em Portugal é um risco? Eu diria que envelhecer em Portugal é sobretudo um desafio e é o sinal de que nós fizemos um percurso de desenvolvimento social muito grande. Sermos o segundo país mais envelhecido da Europa e o quarto país mais envelhecido do mundo significa que demos passos muito grandes em matéria de proteção social, em matéria de saúde, em matéria de condições de vida. E isso deve-nos encher de felicidade e de esperança. Em todo o caso, a criação de condições para o apoio às pessoas mais velhas não acompanhou a velocidade com que Portugal foi envelhecendo. É que na prática a minha geração, que está agora na idade de reforma, tiveram a expectativa que se criasse de reforma e que o Estado garantisse as condições e os direitos para que quando chegassem à velhice tivessem uma vida digna e uma vida boa. Acha que temos condições para confiar nisso? Eu creio que há possibilidade de fazermos algumas reengenharias no setor para garantirmos o financiamento das prestações pecuniárias vindouras. Mais do que o próprio sistema de segurança social ou de saúde, que estão claramente sob pressão com esta tendência de envelhecimento, eu creio que o mais desafiante é mantermos a coesão social e mantermos a coesão familiar. Isso é que eu acho que é o maior desafio de todos, porque de facto o que mudámos em termos de modelos familiares foi muito grande. Ou seja, nós tínhamos a expectativa de ter o apoio do Estado, mas também tínhamos a expectativa de ter o apoio das gerações seguintes. Isso eu creio que não vai acontecer, pelo menos da forma como nós o tínhamos sonhado. Isso é interessante referir isso, porque recordo-me há umas semanas atrás, no Expresso, a diretora da Pordata falava em que digamos, na minha geração há 4 pessoas que cuidam de cada pessoa, e na geração dos meus filhos não haverá já netos, não haverá sobrinhos. Digamos, como é que nós evoluímos para uma transformação tão grande na estrutura familiar? É verdade, essa mudança é uma mudança demográfica, mas não é só uma mudança demográfica, é uma mudança cultural, porque mesmo os agregados familiares que ainda têm uma certa composição alargada, o estilo de vida, a forma como se criam as relações, a própria mobilidade das novas gerações em matéria no mercado de trabalho, vai fazer com que ou não estão disponíveis, ou não têm condições para nos suportar do ponto de vista emocional e do ponto de vista financeiro. E, portanto, nós temos que encontrar no Estado, de facto, o apoio e a segurança, que até agora era mais ou menos partilhado, não é? Tem que ser o Estado a chegar à frente, não é? E, por outro lado, temos de ter confiança de que vão ser encontradas outras soluções. Nomeadamente ao nível do cuidado, eu estou em crer que nós vamos ter o apoio da inteligência artificial e os cuidadores. No concreto, quais é que acha que são as respostas sociais que são mais adequadas a esse futuro? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa e nós temos cometido o erro de dar receitas e de achar primeiro que a resposta adequada era a resposta mais institucional e depois entramos todos em delírio e achamos que o aging in place é que era bom e, portanto, toda a gente para casa outra vez. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. E, portanto, acho que temos que encontrar um portfólio de respostas adequadas às diversas necessidades. Acho que a maior parte das pessoas quererão permanecer em sua casa, pelo menos é o que os estudos indicam, mas nem todas essas pessoas querem ser cuidadas por cuidadores informais ou por familiares. A maior parte prefere cuidadores profissionais. Portanto, temos que encontrar aqui este equilíbrio. Por outro lado, vão surgindo outras respostas, como a habitação colaborativa, como respostas na comunidade. Aliás, o trabalho que a União das Misericórdias fez em 2021, as respostas sociais do futuro, já apontava para essa pluridimensão das respostas sociais em ecossistema. Portanto, eu acho que nós temos que ser inventivos, inovadores e adaptar as respostas a cada pessoa. Mas dentro das respostas sociais há uma questão que não é só propriamente o cuidar físico.
há também que garantir que as pessoas na velhice mantêm e têm a possibilidade de exercer os seus direitos como pessoas humanas que são. Como é que essa componente mais de direitos, de garantia dos direitos, como é que nós garantimos que isso pode ser executado no futuro? Como sabe, esse é o tema que mais me anima. Eu acho que a melhor maneira de garantir os direitos é planear a idade avançada. É uma coisa que os portugueses não fazem. Os portugueses são muito cigarras, não olham para o futuro, não antecipam os cenários da dependência. Não é só o envelhecimento, é a própria dependência, é a demência, a doença mental. E, portanto, eu acho que o grande segredo é preparar as pessoas para planearem a sua intervenção. Eu tenho-me batido muito para que as organizações, as misericórdias, as autarquias, trabalhem no planeamento da longevidade, ensinando as pessoas a planear a sua vida jurídica, financeira, na área da saúde, na área das relações, do investimento na relação e na área do seu próprio projeto de vida. E eu acho que isso não está a ser feito devidamente. A melhor maneira de nós exercermos os nossos direitos é sermos nós a ficar senhores do nosso projeto de vida até o mais tarde possível. E quando isso, enfim, não pode ser, quando a capacidade cognitiva se desmorona, então nós temos que ter tolerância zero às intervenções ilegítimas dos familiares, dos profissionais, e temos que garantir que há uma representação legal. Pelo menos é assim que eu acho que é a única maneira de defender os nossos direitos. Quando nem sequer familiares, ou pelo menos familiares próximos houver, pior será, não é? Porque aí terá de ser outras entidades, se calhar entidades como as misericórdias ou o próprio Estado a garantir isso, e se calhar pode ser feito de uma maneira menos efetiva, não é? É verdade, isso é uma grande questão. Neste momento já começa a acontecer os tribunais nomearem como acompanhantes provedores e diretores técnicos das instituições, o que está profundamente errado no meu ponto de vista, porque há conflito de interesses, claro. Exatamente. Mas a boa notícia é que está neste momento um grupo de trabalho entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Social a trabalharem no sentido de criarem a figura do acompanhante profissional, alguém que toma a seu cargo zelar pelos direitos das pessoas quando elas não têm familiares ou quando esses familiares não são idóneos, precisamente para poupar os dirigentes das instituições. Porque não também encontrar uma bolsa de voluntários que se possam dedicar e motivar para isso. Também, o que era mais importante era nós criarmos, como sempre, a legislação sai bem, mas depois falta sempre alguma dimensão de regulamentação. E, portanto, o que nós gostaríamos muito era criar um registro nacional do acompanhante, para sabermos quem são e onde estão, garantirmos capacitação e supervisão e, naturalmente, nesse caso e com essa bolsa dos voluntários, teríamos o problema mais ou menos resolvido. Mas a questão dos direitos é essencialmente uma questão de informação. Pois. Nós temos níveis muito elevados de iliteracia jurídica, quer do cidadão normal, a primeira fase da execução do direito é a própria informação. Quem não sabe que tem o direito. Exatamente, quem tem informação tem o poder, não é? Por isso é que não interessa às vezes ensinar tanto às pessoas. Mas é fundamental isto. Eu costumo dizer muitas vezes que nós temos uma sociedade em que as próprias pessoas que trabalham no domínio do envelhecimento, que estão apaixonadas por esse tema, que conhecem as dificuldades das pessoas mais velhas de hoje, nunca fizeram um testamento vital, não fazem mandato com vista ao acompanhamento, não tomam decisões para o futuro. E isso não só as inibe de poder influenciar as outras pessoas, como naturalmente é muito perigoso para o futuro, porque no futuro os recursos vão ser mais escassos e, portanto, se nós não defendemos antecipadamente os nossos direitos, ainda vai ser mais difícil garanti-los. Voltando aqui um bocadinho atrás numa outra fase da nossa conversa, que é a questão dos cuidadores. Como é que nós e a sociedade e até as próprias instituições, como as misericórdias, como é que podem colaborar no cuidado dos cuidadores? Muito bem, nós temos neste momento, como o Sr. Provedor bem sabe e todos os seus colegas, um problema seríssimo no recrutamento e na retenção, principalmente de profissionais na linha da frente, digamos assim, os ajudantes familiares ou os ajudantes da ação direta. Ninguém quer trabalhar nesta área, é uma área dura, sem perspectiva. Muito pouco, não tem perspectivas de desenvolvimento da carreira, temos cada vez mais estrangeiros a desempenhar essas funções e nem sempre conseguimos garantir a integração, a aculturação de vida para que prestem um trabalho de qualidade e, portanto, esse é de facto um grande desafio. Nós temos a Estratégia Europeia dos Cuidados para cumprir, não é? Temos metas definidas e claras e, por isso, eu diria que não se resolve tudo, mas ajudaria muito que o Estado percebesse que o envelhecimento é o maior desafio social que Portugal tem e que pusesse dinheiro em cima do assunto. Não chega a pôr dinheiro, mas é preciso pôr dinheiro. É preciso aumentar significativamente as remunerações de todas as pessoas, de todos os cuidadores formais que trabalham na economia social.
É preciso garantir efetivamente que as organizações que substituem o Estado e, portanto, estão em outsourcing a fazer funções que competiriam ao Estado, tivessem, de facto, recursos para poder pagar bem, para poder ser atrativas, para que este trabalho se torne sexy. Porque o envelhecimento neste momento e trabalhar com a dependência não é atrativo. Como é que as misericórdias podem colaborar nisso? Podem contribuir para As misericórdias fazem imenso, não é já? Portanto, as misericórdias são efetivamente instituições de referência, um pouco por todo o país. Em muitos concelhos deste país são as entidades empregadoras mais relevantes, são quem assegura muito postos de trabalho, quem assegura os cuidados e tem uma voz bastante ativa e bastante pressionadora, não é? A União das Misericórdias é também um órgão de pressão e um órgão político, diria eu, na construção das políticas públicas. Como é que podem fazer mais? Eu diria que há uma coisa... Eu gostava que se referisse mesmo em concreto. Sim, é? exatamente. Ou seja, porque há aqui também uma dimensão do contributo do que, o que territorialmente, portanto, nas localidades, nos bairros, nos concelhos, esta participação e este contributo das instituições e das misericórdias em particular, como é que podem, de facto, incrementar este tipo de apoio, e referia-me em especial à questão do cuidado dos cuidadores? Eu diria que há 3 dimensões concretas, 3 medidas, 3 respostas que poderiam ser criadas. Uma delas é o acolhimento temporário para o descanso do cuidador, que é uma coisa que faz imensa falta, e portanto se as misericórdias criassem ou equipamentos autónomos ou reservassem algumas vagas nos seus equipamentos para acolhimento temporário e transitório, era muito importante. Outra dimensão é claramente colaborarem com a Segurança Social na implementação das medidas de apoio. Estamos a falar da capacitação dos cuidadores, da sua formação, do apoio psicológico, da criação de grupos de apoio. É também uma coisa muito relevante. E a terceira é claramente neste ensino deste plano para a longevidade e, portanto, apoiar os cuidadores informais e as próprias pessoas cuidadas na definição das etapas seguintes. Eu diria que há uma coisa que os provedores podiam fazer, que era irem mais vezes às ações de formação. Porque nós sentimos que muitas vezes o investimento na capacitação para nas equipas técnicas e nem sempre os dirigentes de topo estão disponíveis para ir. E depois o feedback que temos é que os técnicos aprendem, têm ferramentas para implementar, mas depois barram com o desconhecimento por parte dos dirigentes de topo. Portanto, eu acho que os provedores podem fazer a diferença com o exemplo de estar na linha da frente da formação. Para mudar é preciso, digamos, o topo das instituições estarem verdadeiramente, digamos, integrados nisso. Estamos a caminhar para o fim da nossa conversa. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta assim, mais direta e mais profunda. Se a Paula tivesse o poder absoluto por um dia, não é? Qual seria a mudança radical ou a política que acha que podia, de facto, garantir a dignidade, uma melhor dignidade no fim da vida das pessoas? Eu mudava o modelo de cooperação com as organizações. Aumentava claramente as retribuições, investia claramente na salvaguarda dos direitos dos residentes e das pessoas cuidadas e, portanto, eu refletia criticamente em todo o modelo de cooperação, que neste momento é um modelo que não diferencia a qualidade, não distingue as entidades que trabalham bem das que trabalham mal, não distingue as entidades que valorizam os seus colaboradores das que não valorizam e, sobretudo, não distingue as entidades que promovem que as respostas são territórios de cidadania e muitas vezes permeia a mediocridade. E, portanto, mudava o modelo de cooperação e premiava quem trabalha bem. Mas, no entanto, não o põe em causa, ou seja, não altera completamente. Não, não põe em causa. Hoje em dia, a solidariedade está baseada nas instituições. Exatamente. E é nesse modelo de cooperação. Não poria em causa, mas refletia. Acho que é preciso aumentar drasticamente o valor da comparticipação. Acho que é preciso garantir mais autonomia às organizações para serem inovadoras, para poderem criar as suas próprias receitas mudava completamente este perfil de respostas que são tipificadas, que são coletes de força para as instituições, nomeadamente o serviço de apoio domiciliário, que é provavelmente a resposta do futuro e que devia ser mais flexível, mais abrangente, com maior tempo de permanência em casa das pessoas e, portanto, e com maior articulação com outros setores, nomeadamente com as autarquias municipais e com a área da saúde. Muito bem. Obrigado, Paula. Fechamos o terceiro e último episódio desta série, Misericórdia Talks. Envelhecer. A contradição que todos sentimos de um tempo que queremos atingir, sabendo que seremos mais frágeis. Mas não há outro caminho. Cabe a cada um preparar, prevenir e programar. E cabe à sociedade organizar-se para cuidar de forma personalizada e garantir direitos. É aqui que estão as misericórdias, a cuidar desde há 500 anos.
Foi muito gratificante dinamizar este ciclo de conversas, muito elucidativas. Para mim foi um desafio e muito agradeço a quem teve a iniciativa e a quem colaborou. Não deixem de ver os 2 primeiros episódios para ficar a conhecer melhor o trabalho das Misericórdias.